Bom, meus amigos, Fortaleza consegue o resultado histórico lá na Bombonera, 1-1, resultado heróico e histórico, né? Porque o Fortaleza não estava fazendo um bom jogo, só chutou duas bolas na barra, que foi um chute de Marinho aos 39 e 40 do segundo tempo, e o gol de Kevin, que deu praticamente a classificação do Fortaleza na primeira colocação do seu grupo, e encaminha aí, óbvio, a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. É sempre bom deixar bem claro aqui sobre a fase de grupos da Sula, que todos os grupos são iguais, né? São 4 times em cada grupo. O primeiro, mais bem classificado de cada grupo, já vai para as oitavas de final, esperando ali um sorteio para ir se decidindo os confrontos. Basicamente é isso. Quem fica em segundo de cada grupo vai para uma espécie de peneira, né? Tipo um playoffs mesmo, que você vai enfrentar os times que caem da Libertadores. Por exemplo, aqui suposição que o Fortaleza tivesse a segunda melhor campanha dos segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana. Ou seja, vamos supor, o Boca em primeiro, Fortaleza em segundo, e o Fortaleza tivesse uma baita campanha e fosse o segundo da Sula em relação à pontuação, né? Ele ia enfrentar o sétimo melhor terceiro lugar da Libertadores. Ou seja, a galera que cai da Libertadores em terceiro lugar vem jogar esses playoffs da Sul-Americana. Ou seja, é mais uma barreira difícil para algum clube que ficar em segundo lugar ter que superar para depois chegar nas etapas de final e aí ter o sorteio, depois tem as quartas de final, 2 jogos mais uma vez, ter a semifinal e depois a final da Copa Sul-Americana. Então, voltando aqui para todo o contexto, esse gol do Fortaleza ele é absurdamente importante aí, visando a classificação na liderança e de fato visando já as oitavas de final, né? Fortaleza tem 10 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols sofridos, 13 gols marcados, saldo de 6. Tá bem claro o cenário. Na última rodada, no dia 29 de maio, o Fortaleza pega o Sportivo Trinidense. Só basta, basicamente, Fortaleza empatar o jogo. O Sportivo Trinidense que já está eliminado da Sul-Americana. Inclusive, o próprio Fortaleza venceu lá no Paraguai por 2-0 a equipe do Sportivo Trinidense. E era o Fortaleza mescladão, meio que mais reservando do que para o time titular, né? Então, o Fortaleza tem tudo para pelo menos empatar o jogo. Se ele empata, ele vai a 11. Fica com 3 vitórias, vai a 2 empates, fica com uma derrota ali. E detalhe, né, o saldo de gols. Fortaleza fica com saldo de 6, e aí o Boca Juniors teria que vencer do Nacional Potosí por 7-0 para ter que ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação. Ou seja, as chances disso acontecer são remotas. Por quê? Porque para mim o Fortaleza não vai empatar contra o Sportivo Trinidense. Nem perder, isso mesmo. O Fortaleza vai ganhar do Sportivo Trinidense. Ou seja, o Fortaleza tem tudo para ir a 13 pontos nesse grupo D, mesmo se colocar o reservão, né? Detalhe que esse jogo contra o Sportivo Trinidense é 3 dias depois do jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Então, mesmo que o Fortaleza ele poupe ali jogadores nessa quarta-feira, porque desgastou muito o time titular no domingo, no final de semana contra o Sport, ele, mesmo assim, ele tem tudo por osmose para se classificar na liderança. Detalhe que o Fortaleza estava perdendo o jogo até os 40 e tralado do segundo tempo, né? Então, o Boca estava indo a 10 e o Fortaleza estava ficando com 9. E aí era um cenário diferente. O Boca, basicamente, naquele cenário, aos 40 e tralado do segundo tempo, já estava se classificando na liderança. Por quê? Vai vencer do Nacional Potosí, que é um time ridículo, né? Fortaleza goleou aqui no Castelão, perdeu lá por causa da altitude. Um dos fatores também foi a altitude. E aí, o gol ele tem justamente essa importância de te colocar no patamar de já classificado virtualmente para a próxima fase, e o Boca vai ficar na segunda colocação. O Nacional Potosí tem 7 pontos na terceira colocação. Para se classificar e tirar o Boca, vai ter que ganhar na La Bombonera. A chance disso acontecer, para mim, beira a 0. Tem 7 pontos e o Sportivo Trinidense já não tem chance nenhuma de classificação, matematicamente falando. Se vencer, vai a 6 do próprio Fortaleza, mas não adianta de nada. Então, talvez nem coloque seus titulares contra o Fortaleza nesse jogo aí do Castelão. Então, a tendência é que o Fortaleza goleie de 3, 4, 5, 6-0, talvez, até mesmo a própria equipe do Sportivo Trinidense, tá? Essa foi a análise da tabela. Vamos passar aqui rapidamente para a análise do jogo e a estatística. Eu só peguei o jogo, gente, porque estava tendo o jogo do Sport contra o Ituano, eu estava em live. Eu só peguei mesmo o jogo do Fortaleza a partir do segundo tempo ali, depois que o Boca já estava na frente do placar, por volta ali dos 20 minutos, 25 do segundo tempo. Então, é óbvio que eu não vou trazer uma grande análise aqui, mas pelo menos análise estatística aqui do jogo e de avaliação do próprio SofaScore, que eu sempre gosto de trazer. Pelo volume já está bem claro, né? Assim, um jogo de um time só, enquanto o jogo estava 0-0, né? O Boca teve muito mais volume de jogo em toda a partida, só é ver. Depois do gol você vai ver
um eletrocardiograma um pouquinho maior aqui, voltado um pouquinho mais até para o Fortaleza. Depois do gol aqui, o Fortaleza começa a sair um pouco mais do campo de defesa, porque estava sendo amassado ali, né, estatisticamente, só dava o Boca com muito mais posse de bola, mais presente no campo de ataque. O Fortaleza muito lá recuado, o Boca faz 1-0 com o Edson Cavani, jogada pela direita da defesa do Fortaleza, sai um passe nas costas de Tinga, nas pernas dele, né? E aí sai o cruzamento na área, Cavani aparece sozinho na pequena área para fazer 1-0. Aí a partir daí o Fortaleza ele sai um pouquinho do campo de defesa. Sempre vamos passar aqui a estatística do jogo, né? 19-6 em finalizações, 6-2 em finalizações na Barra. As duas finalizações do Boca, uma com o Mari, como eu já falei para vocês, e a outra é o próprio gol de Kevin. No primeiro tempo, 11-1 em finalizações, 4-0 em chutes na Barra, 65-35% de posse de bola. Fortaleza ontem conseguiu o resultado mais pela sorte do que pelo juízo, né? E mais pela entrada de Kevin Andrade, que entrou muito bem, fazendo uma jogada espetacular no contragolpe. Ele dá um passe ali já na reta final do segundo tempo, né? Ele dá um passe de trivela de uns 20, 25 metros para Marinho, para ele conectar bem um contra-ataque. Saiu desenrolada a jogada, Marinho devolve o passe para Moisés, Moisés resvala na bola e sobra justamente para o Kevin Andrade, que fez essa transição com muita velocidade, finalizou a bola, bate no travessão e desce, e o Fortaleza faz o gol ali aos 45 do segundo tempo, né, que deu o gol de empate e dá a classificação virtualmente aí já o Fortaleza para a próxima fase da Sul-Americana. Bom, chances criadas, vamos aqui para a estatística, né, foi mais do que o triplo de finalizações do Fortaleza no jogo. Em relação às chances criadas, a gente vê aqui, cadê? Uma grande chance de gol que o Boca criou e uma grande chance desperdiçada, né? E teve, além disso, as finalizações na trave, e, enfim, mais o passeio aqui que o Fortaleza sofreu do Boca Juniors. Mas aquilo, né, no final das contas, valeu o resultado da coisa. O Fortaleza teve vários jogadores muito mal avaliados pelo SofaScore, muitos jogadores abaixo da nota 7, e que traduz um pouco da partida do Fortaleza, né, que teve que depender, mais uma vez, de mais uma bela noite de João Ricardo para fazer boas defesas e garantir a vitória do Fortaleza aí. Não a vitória, né, mas um empate que, aspas, é uma vitória mesmo, pela circunstância de jogo e de tabela também. Bom, parabenizar o Fortaleza, porque venceu no Castelão no jogo de ida, e no jogo da volta conseguiu somar um empate aí de forma heróica, mesmo que pela bola jogada não merecendo tanto, o torcedor do Fortaleza tá pouco se lixando para isso. Mas, mais uma vez, é bom frisar, o time sofre muito defensivamente e João Ricardo sempre tem que operar muitas defesas para garantir os resultados para o Fortaleza nos jogos, tá? Régua passada nisso, vamos falar agora sobre Série A, que interfere aí diretamente no Fortaleza, óbvio, mas também no Vitória e no Bahia. Vamos lá, nota oficial Brasileirão Betano. CBF suspende rodadas 7 e 8 da competição a pedido de 15 clubes participantes. Aqui, nota oficial da CBF. Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, no futebol praticado no Brasil. Neste sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira. Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração de desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços no âmbito nacional e internacional que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas sem prejuízo de outras que serão desenvolvidas e tal. Beleza, toda aquela nota protocolada da CBF, né? Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes do Brasileirão e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame. Os clubes que pediram a suspensão das competições são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Sport Clube Bahia. Aí você desce aqui mais um pouquinho. Tem o Juventude, tem também o Vitória, Sport Clube Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, o Botafogo, o Internacional e o Vasco da Gama. Esses foram os 15 clubes que pediram a paralisação do campeonato. Detalhe, mais uma vez, nesse finalzinho da nota da CBF. Tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados. Beleza. Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição também estão convidados a participar.
As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os clubes gaúchos, né? Exceto jogos dos clubes gaúchos, que estão suspensos até o dia 27 de maio. Resumo da ópera é o seguinte: por enquanto, só está paralisado a Série A. Rodada 7, rodada 8, paralisada. Não vai ter jogo do Fortaleza e de nenhum outro clube na Série A. E a Copa do Brasil? Tudo mantido. E a Copa do Nordeste? Tudo mantido. A Copa do Nordeste é um torneio realizado, óbvio, no Nordeste, mas quem rege ali, quem manda no torneio, quem organiza é a CBF. Então eles poderiam paralisar a Copa do Nordeste, suposição, mas não vão paralisar. Série B, obviamente, não vai paralisar, não tem sentido paralisar. Por quê? Porque dos 20 times, nenhum deles faz parte do Rio Grande do Sul. Alguns partem de Santa Catarina, outros partem ali do Paraná, outros de São Paulo e tal, mas nenhuma equipe do Rio Grande do Sul na Série B. Já a Série C tem 3 clubes gaúchos. Mesmo assim, a Série C não vai ser paralisada e nem a Série D do Campeonato Brasileiro também não vai ser paralisada, lógico. Quando você for enfrentar um time gaúcho, não vai ter jogo pela razão óbvia, né? Mas o campeonato em si, o torneio, não vai ser paralisado. Essas são as informações atualizadas sobre todo esse contexto aí da paralisação da Série A, tá? E, óbvio, temos jogos da Copa do Brasil semana que vem, Sport Atlético Mineiro, o Fortaleza pega o Vasco, por exemplo, o Bahia pega o Criciúma, vai ter os jogos. E aí, a Copa do Nordeste também vai rolar no final de semana, esse domingo, o outro Fortaleza contra o Sport, Fortaleza e CRB contra o Bahia. Bom, gente, é isso. Para passar informação para vocês, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem também o sininho das notificações. Tamo junto, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Abraço.